Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. É um prazer ver vocês aqui. Meu nome é Fernando Santo Mauro, faço parte aqui do Secretariado Mundial da CGLU, sou da equipe de aprendizagem e hoje estou apoiando o Observatório Internacional da Democracia Participativa com o Adriá, com a Elisa, com toda a equipe aqui do Observatório. E muito feliz porque hoje, depois de termos as primeiras sessões de aprendizagem entre pares em inglês, espanhol, em francês, hoje temos a quarta em português. Então é muito bom para mim, que sou, como vocês podem notar, sou brasileiro, estar aqui e facilitar essa sessão com as cidades de Oeiras e Mogi das Cruzes, que vão falar um pouquinho sobre as suas experiências de participação, de práticas de participação, suas políticas, sua história. E antes de começar, eu queria dar algumas mensagens aqui, alguns recados. Primeiro que a sessão vai ser em português, não vai ter tradução, né? A outra é que estamos gravando a sessão e ela vai ficar disponibilizada no site para que outras pessoas depois no futuro possam ver, possam consultar e pedir também que vocês mantenham os microfones em, é, mudos, né? Enquanto os outros falam. Depois de cada apresentação, a gente vai ter 5 minutos para as perguntas e comentários de cada participante aqui. E enquanto isso, enquanto as apresentações acontecem, também o chat vai estar aberto para que vocês possam comentar no chat é, alguma pergunta ou algum comentário ou colocar referências que vocês quiserem, né? É, então é mais ou menos isso. Antes de começar com a Ana e com o caso de Oeiras, eu queria brevemente fazer uma rodada de apresentação de nome e pessoas e de onde cada um é. Então, nome e de onde cada um é. Não sei se Adriá e Elisa, vocês querem começar, pode ser em espanhol mesmo, só, só para que a Ana e a Lara possam ter ideia de quem está participando hoje. Por favor, Adriá. Obrigado, Fernando. Meu nome é Adrià Duarte, sou o coordenador do OIDP, do Barcelona, Espanha. Perfeito. Elisa, Sí. Hola, hola, soy Elisa y trabajo al OIDP también con Adrián. perfeito. Obrigado. Bruno. Bom dia, pessoal. Eu sou o Bruno, sou da Coordenadoria de Governo Aberto da Prefeitura de São Paulo. Ah, muito prazer, Bruno. Eu sou daí, viu? Eu sou minha cidade. Que bom falar contigo. Prazer. Prazer. Amanda, Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Amanda, eu sou estagiária aqui na Coordenadoria de Governo Aberto de São Paulo também, com o Bruno. muito prazer, Amanda. Efigênia, Muito boa tarde, Efigênia Marcos, do Conselho Municipal da cidade de Quelimane. Obrigada. Clemane, que ótimo. Muito prazer, Efigênia. Então, a gente conta é, é, com a participação de vocês, tanto pelo chat quanto durante, depois de cada apresentação e depois no final a gente vai ter. Cada apresentação vai ter mais ou menos de 10 a 15 minutos da Ana e da Laura e depois a gente vai ter um espaço para comentários finais também para vocês falarem um pouco, se tiverem alguma pergunta ou se quiserem acrescentar alguma coisa sobre as experiências de vocês. Então, sem mais delongas aqui, vou passar para Ana Vieira de Oeiras e para Ana se apresentar e apresentar um pouco o caso de vocês é, e a história de vocês. Obrigado, Ana, por estar aqui com a gente. E você tem a palavra, você tem aí até 15 minutos. Obrigado, Ana. Ok. Muito obrigada a todos e
reforçar o agradecimento do convite. É muito prazer para nós estarmos aqui, conseguirmos partilhar a nossa experiência convosco e dar também um cumprimento a todos os participantes que nos estão a escutar. O meu nome é Ana Vieira, trabalho no município de Oeiras, em Portugal, perto da capital Lisboa. Sou engenheira do ambiente e tenho, nos últimos anos, colaborado mais intensamente nestas questões da participação pública e cidadania. Então, vamos começar a participação, a apresentação aqui da... Vocês mudam os slides, certo? Ok, então podem mudar. Então, Oeiras é um dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. Situa-se na margem norte do Rio Tejo. Nós temos uma situação geográfica muito privilegiada, temos uma frente ribeirinha de 9 km, com 5 praias. É muito agradável, é um território mesmo muito agradável. É pequeno, são cerca de 46 km², mas é muito rico em termos patrimoniais e de recursos naturais. Desde 2013 nós estamos divididos em 5 freguesias e, de acordo com o censo de 2021, neste momento temos 171.802 habitantes. Para mudar. Relativamente ao nosso tecido económico, ele é muito rico e é, de facto, uma das marcas que nos diferencia no âmbito da área metropolitana de Lisboa. Nós temos 26% da população residente detentora do nível de ensino superior. Temos o terceiro índice de poder de compra mais elevado do país, depois da capital Lisboa e de Cascais. Temos uma consideração muito considerável também da capacidade científica do país e temos sediadas no nosso território diversos parques empresariais e startups e empresas de base tecnológica e científica. Pronto, isto é um retrato do território. Agora vou passar à apresentação da nossa experiência de orçamento participativo. Podem mudar, por favor. Então, esta experiência de orçamento participativo é a nossa 5ª edição, mas teve contornos muito diferentes, desde logo pela prioridade que o Executivo deu para esta edição. Muito no âmbito do investimento que tem sido feito nos últimos anos na área da habitação municipal. Portanto, foi entendimento do município desenvolver uma abordagem diferente e localizada num bairro específico. Começámos com o bairro Laveiras Caxias, se situa na freguesia de Oeiras, Paços de Arcos e Caxias, e foi uma metodologia inovadora e de teste. Portanto, foi a primeira vez que fizemos esta experiência como projeto piloto e é nossa intenção, porque correu mesmo muito bem, replicá-la agora noutros bairros municipais. Podem mudar, por favor. A metodologia que foi proposta é bastante diferenciadora das anteriores. Desde logo porque está focada no microterritório, naquele bairro em concreto, priorizado e analisado em função das carências socioeconómicas da comunidade. Depois foi atribuída uma verba específica, 100.000 euros, para os projetos que vierem a ser vencedores, também para este processo. Assumiu-se também como prioridade o reforço do diálogo e das relações sociais entre os moradores do próprio bairro, entre a comunidade e da comunidade para com os técnicos da autarquia. E isso foi muito importante e fez toda a diferença. Esta verba visava apoiar investimentos materiais, essencialmente na área do espaço público, como vocês vão ver pelos projetos que saíram vencedores. Outra questão muito diferenciadora deste OP foi o recrutamento de 2 embaixadoras, 2 jovens moradoras no bairro,
duas miúdas incríveis que nos ajudaram bastante a fazer a divulgação do projeto na comunidade e na articulação connosco, com a equipa técnica. E ficou também definido que a execução dos projetos vencedores fosse articulada entre todos e que pudesse ser concretizada durante este ano, durante o ano 2024. Podem mudar, por favor? Só partilhar convosco que estas imagens que nós temos estado a ver foram o nosso plano de comunicação deste projeto. Portanto, em determinadas fases do projeto, assim foram adaptadas as fases de comunicação. Esta, por exemplo, foi a apresentação o folheto de apresentação das nossas embaixadoras à comunidade. A Cátia e a Paulina. Duas miúdas incríveis, muito dinâmicas, que nos ajudaram muito e foi muito importante a dinamizar o projeto junto à comunidade, a envolver os vizinhos e os moradores, a trazê-los para os encontros participativos e também elas próprias a mudarem o seu mindset e a mudarem a sua percepção e a atitude que tinham perante estes projetos de participação pública. Também foi a primeira vez que elas participaram e acho que também teve um impacto bastante grande na sua formação. Podem mudar, por favor? Então, este projeto teve 3 momentos distintos de contacto com a comunidade. O primeiro encontro participativo no dia 17 de junho, em que tivemos a apresentação do projeto à comunidade, para tirar dúvidas, para esclarecer, para falar sobre o que é que pretendíamos, o tipo de propostas até o tipo de propostas que deviam ser apresentadas. Depois, 2 semanas depois, tivemos o segundo encontro participativo, em que neste encontro os moradores fizeram a apresentação das propostas e das ideias, junto da comunidade, portanto, uma sessão também muito participada. E 3 meses depois realizou-se o terceiro encontro participativo, no dia 30 de setembro, em que fizemos o processo de votação e anúncio dos projetos vencedores. Podem mudar, por favor. Das propostas que foram submetidas, 19 delas que nós triámos do ponto de vista técnico e financeiro, 19 propostas foram sujeitas à análise técnica por parte dos serviços. Foi criada uma equipa multidisciplinar da Câmara Municipal, que reuniu durante 2 meses e meio, a cada 15 dias, para analisar do ponto de vista técnico e financeiro estas 19 propostas. Depois de todas as propostas analisadas, chegámos à conclusão que 9 propostas eram viáveis, portanto, destas 9 foram transformadas em projetos finalistas, que os projetos foram apresentados às pessoas no dia 30 de setembro para serem votados e para se identificar e perceber quais viriam a ser os projetos vencedores. Podem mudar, por favor? Pronto. No dia 30 de setembro, então, tivemos a ocasião da votação por parte dos moradores. Destes 9 projetos finalistas, encontramos 6 projetos vencedores que foram identificados tendo em conta o número de votos e o cruzamento com a verba atribuída que nós tínhamos, tendo em conta que cada proposta não poderia exceder os 20.000 euros. Portanto, fazendo esse cruzamento entre o número de votos e o plafond que foi atingido até por fazer os 100.000 euros, assim encontramos as propostas vencedoras. Partilhar convosco que, nessa ocasião, uma das propostas excedia o valor dos 100.000 euros e o senhor vice-presidente, portanto, que está aqui nesta imagem que vocês veem aqui com estas moradoras, de uma proposta vencedora, o senhor vice-presidente achou por bem que se podia alargar um pouquinho a verba estabelecida, portanto, conseguimos fazer aprovar mais um projeto vencedor. Portanto,
ficámos com 6 projetos vencedores. E esta é uma imagem do diploma que foi dado a cada um dos proponentes das 9 propostas finalistas. Embora só tenham ganho 6, mas entregámos o diploma aos 9 projetos finalistas. Podem mudar, por favor? Pronto. Então temos aqui o nome dos 6 projetos que saíram vencedores desta edição do OP. Portanto, um espaço fitness ao ar livre, chama-se Brincar em Segurança, mas é mais ou menos criar condições para os miúdos que estão num ATL de tempos livres poderem encontrar questões e equipamentos para brincar mais em segurança. O espaço comunitário corresponde à reabilitação de um pequeno espaço que existe no bairro e que neste momento tem pouca utilização. O Mural do Bairro é um projeto muito giro que visa aproveitar um mural, uma parede grande de cimento que existe no bairro para fazer um mural, pintura com os habitantes do bairro. Um espaço para jogos ao ar livre e um espaço de jogo e recreio que basicamente não é mais do que um jardim infantil, um mini jardim infantil. Portanto, a cada um destes projetos corresponde uma determinada verba para execução e que foram colocadas nas nossas grandes opções do plano para execução em 2024. Podem mudar, por favor? Então, de tudo o que eu já disse, os principais dados para partilhar convosco. Este projeto é um projeto em uma periodicidade bienal, que tem 2 ciclos distintos. O primeiro, 2023, que corresponde ao ciclo de decisão, e o de 2024, onde nos encontramos, que corresponde ao ciclo de execução dos projetos. Como vos disse, a verba de financiamento afeta foi de 100 mil euros, sendo que cada proposta não podia exceder os 20 mil euros. Do geral, dos 3 encontros participativos, tivemos um total de 112 participantes, o que para nós foi muito, muito bom e excedeu muito as nossas expectativas. A apresentação de 32 propostas na fase inicial, embora só tenham sido sujeitas à análise técnica 19, porque as restantes não configuravam propostas que pudessem estar no âmbito do projeto, portanto foram enviadas ou para os serviços ou para a junta de freguesia para serem avaliadas. E, como já vimos, destas 19 propostas, 9 projetos foram finalistas e identificámos 6 projetos vencedores. Podem mudar. Lições aprendidas foram muitas. O projeto correu mesmo muito bem, excedeu as nossas expectativas. Foi uma experiência muito gratificante e um privilégio trabalhar tão de perto com esta comunidade. E percebemos de facto que as pessoas estão muito ávidas de participar e darem a sua opinião e apresentar propostas para o seu bairro, porque no fundo são elas que moram lá, são elas que sabem exatamente o que é que faz falta, mais do que nós que somos da Câmara Municipal. Portanto, isso foi uma grande mais-valia. Pela dedicação e o empenho das 2 jovens embaixadoras, também criámos uma dinâmica de educação e de formação para a cidadania, principalmente com elas e com os jovens do bairro. Este projeto proporcionou também um diálogo muito próximo e profícuo com os serviços municipais. Eu acho que a partir do primeiro encontro, os técnicos da Câmara e a própria Câmara Municipal deixou de ser aquela entidade que está sempre longe e que ninguém sabe muito bem quem é, para ter um rosto e para nos darmos a conhecer e perceber que as pessoas ao longo dos vários encontros participativos foram as mesmas, já nos conheciam pelo nome e foi muito bom por isso. É um projeto que pode ser facilmente replicado noutros territórios.
já, já, já tirámos essa conclusão. E a diferença que nós quisemos fazer também no sistema de votação com recurso a um tablet também foi uma questão ganha. Recomendações políticas não diferem muito, eu diria, das edições anteriores do orçamento participativo que nós já tivemos e têm muito a ver também com não desperdiçar, ou seja, aproveitar a aprendizagem que nós tiramos deste projeto junto à comunidade e junto às jovens embaixadoras, aproveitar também e fomentar uma maior articulação entre todas as partes, entre as embaixadoras que vão continuar a trabalhar connosco na fase de execução dos projetos, da comunidade e entre os serviços municipais. Portanto, fazer aqui uma articulação entre as três partes, porque só assim é que conseguimos ter sucesso integral neste projeto. Nós não queremos, em 2023, fazermos estes encontros participativos e agora desaparecer e aparecerem as coisas feitas. Nós queremos continuar no terreno e queremos continuar a falar com as pessoas e a interligação com a comunidade. E muito importante é cumprir, de facto, a execução física dos projetos vencedores. Esta é uma questão sensível e crítica que nós temos vindo a perceber com os outros OPs anteriores e que vamos tentar, de alguma forma, incrementar e fazer de outra forma neste projeto, até porque os projetos, como têm execução financeira mais diminuta, estamos em crer que podemos executá-los com mais facilidade. Vamos ver. Mas esta questão é mesmo uma questão crítica e sensível e é sempre para nós uma recomendação que nós fazemos ao Executivo. E eu penso que é o último slide, Fernando, e pronto. E agradeço a vossa atenção e estou disponível para tirar dúvidas e conversar convosco. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Nossa, que interessante. Nossa, eu tenho muitas perguntas, mas antes eu quero eu quero abrir para o grupo antes de eu fazer, porque eu acho que pode ser que algumas perguntas que eu esteja pensando vocês também estejam. Mas antes de abrir para o grupo, eu vi que algumas pessoas novas entraram por aqui, a Andrea, a Viviana, a Daniela e o Felipe. É, Se vocês puderem, antes da gente abrir para as perguntas, se apresentarem. Felipe, só o nome e a organização onde você trabalha ou a cidade que você trabalha. Saudações a todos os presentes. Eu sou Felipe Ribeiro. Eu sou do Conselho Municipal de Climane, sou vereador para a área da juventude. Muito bom. Muito obrigado, Felipe. Que bom ter a Exatamente. participação de vocês. Só para deixar claro, município de Climane, para quem não conhece, está em Moçambique, esse é o continente africano, e na província da Zambésia. Maravilhoso. Então, e temos aqui como o nosso prefeito o professor Dr. Manuel de Araújo. Perfeito. Obrigado, Felipe. Obrigado pela presença de Climane. Aqui, como as cidades moçambicanas também tem uma tradição, né, na participação popular e muito bom ter vocês aqui. Muito obrigado. Também a Daniela. Obrigado. Daniela, também, se você pudesse apresentar, só de onde você vem. Olá, boa tarde. Eu não tenho câmara, está bem? Tudo bem. Eu sou do município de Braga, técnica da juventude. Ótimo, Está bem? perfeito. Muito obrigado, Daniela. Obrigada. Braga também, né? Uma cidade fundamental, referência em várias áreas. Bom, a Viviana também do Observatório. Viviana, se puedes decir su nombre y de dónde vienes. ¿Qué tal, Fernando? Encantada de conocerlos a todos. Yo soy Viviana Herrera del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa. Estamos aquí en el Secretariado Mundial en Barcelona con Adrià Duarte y encantada y muy obrigada de compartir, de trocar experiencias con ustedes.
Obrigado, Viviana. E Andréia. Olá, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é André Ferreira, sou do município de Braga, sou técnica da Unidade da Juventude. Perfeito, Andréia. Muito obrigado. Bom, Nada. agora é um prazer ter vocês aqui. Então, agora está aberto para 5 minutos para as perguntas relacionadas à apresentação da Ana, antes da gente passar a palavra para a Lara. Eu tenho algumas aqui, mas queria ouvir vocês, por favor. Está aberto. Quem quiser comentários, perguntas. Ana, muito obrigada por compartilhar com a gente, muito interessante. E eu fiquei um pouco na dúvida sobre. Você comentou que o orçamento participativo vocês já tiveram outras versões antes, foi isso? Ele Sim. já vem. E aí, há quanto tempo vocês estão fazendo? Quais são os grandes aprendizados que vêm desse processo? E se a população já estava mobilizada e o quanto isso ajudou para colocar em prática agora? Assim? Então, esta foi a quinta edição. Nós começámos as nossas edições do Orçamento Participativo 2012, sendo que as nossas edições são um bocadinho diferentes das demais, aqui, principalmente nacionais, porque são bienais. Têm um ciclo de 2 anos, precisamente para deixarmos o segundo ano para a execução dos projetos. Portanto, fizemos a primeira edição 12-13, a segunda edição 14-15, depois fizemos um interregno, porque precisávamos de fazer uma série de reflexões internas, porque as coisas não estavam a correr como nós gostaríamos, e depois retomámos em 19-20 e 20-21. Estas edições anteriores eram abertas a toda a população, portanto a todo o concelho, e tinham também uma forte vertente de submissão de propostas online, portanto em presencial e online. Por exemplo, a edição de 19-20 coincidiu com o Covid. Fizemos uma versão só online e correu também bastante bem. Estava a falar das pessoas que estavam predispostas ou não. Eu acho que esta comunidade não estava, porque como se tratava de um micro-território e nós trabalhámos. Antes de fazer a apresentação do projeto às pessoas, trabalhámos até com as nossas colegas da divisão da habitação municipal, o tipo de população que era, número de jovens, número de idosos, também para perceber se as pessoas estavam predispostas ou não a trabalhar connosco e envolverem-se neste projeto. Portanto, foi desde o início foi um desafio, tudo foi um desafio. E ao contrário das outras, nós andámos no terreno, portanto, como era um bairro muito bem delimitado, andámos no terreno N vezes, o que não acontecia com os outros orçamentos participativos, porque o processo lança-se e depois as pessoas participam. É basicamente isto. E o grande desafio deste foi mesmo conhecer o território, conhecer as pessoas, divulgar numa base de proximidade muito, muito grande, e daí o papel das jovens embaixadoras foi determinante, porque elas conhecem os vizinhos muito bem, e nos dias todos que andámos lá com elas fizeram essa articulação e ajudou bastante. Nós queríamos mesmo quebrar aquela ideia que se tem, vem para aqui a Câmara Municipal agora, impor-se e impor mais um projeto e nós não conhecemos, e lá vêm eles e as pessoas às vezes não recebem muito bem. E então, como tínhamos 2 elementos da própria comunidade a trabalhar connosco, tudo ficou mais fácil. E então foi por aí, Lara. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Bom, aqui, antes de abrir para outra pergunta, vejo também dois comentários no chat. Um que fala sobre, da Elisa, que fala sobre as candidaturas para o prêmio EDP, que ainda estão abertas as candidaturas, e outra do Adriá, que pergunta sobre a utilização de tecnologias de alguma forma, site, plataforma, aplicativo, redes sociais, para mobilização da população.
Eu acho que você tinha comentado sobre o tablet, né, Sim. Ana? Mas e essa sobre, aproveitando a pergunta do Adri, também eu queria também saber sobre o processo de mobilização da população para participação nas reuniões, né, nas plenárias. Então, se você puder falar um pouco sobre isso também. O processo de mobilização das pessoas foi feito no terreno, essencialmente, porque nós tínhamos muito a percepção que alguma população não tem tanta facilidade nas tecnologias e era uma população mais idosa. Portanto, fizemos muito trabalho do terreno e depois embaixadoras foi fundamental. Em determinadas fases, nós antes de começarmos o primeiro encontro participativo, nós fizemos divulgação com folhetos porta a porta, naquela casa da ATL que trabalha com os miúdos depois da escola também, trabalhámos com muito. Com um clube, uma associação desportiva que existe no bairro, também nos ajudou bastante a passar a mensagem. Pusemos cartazes em cada porta de cada prédio, também por aí, depois distribuímos nas caixas do correio, portanto foi muito proximidade. Tínhamos um site, sim, que já vinha das edições anteriores, mas foi mais para repositório de informação, vá, também, e para quem quisesse poder encontrar lá alguma informação, mas essencialmente foi porta a porta e foi no terreno. O tablet foi principalmente para a fase de votação, que nós quisemos testar, assim, vamos lá tentar ver com estas pessoas como é que elas lidam já com estas novas tecnologias, em vez de estarmos a fazer a votação com papelinhos e com boletins em papel, também queríamos libertar disso, também para questões de economia circular e de redução da produção de resíduos. E fizemos isso um simples Google Forms, com os projetos, votação, touch, correu maravilhosa, foi espetacular. Sempre ali com uma ajuda de cada uma da equipa técnica, e as pessoas iam indo uma a uma, correu top, foi muito bom, muito bom. Maravilha, Ana. Que bom, obrigado. Alguém tem alguma outra questão? Algum outro comentário? Bruno? Com licença. É mais uma dúvida da produção de propostas, né? Pelo que eu vi, tem um alto letramento na cidade, o grau de educação parece ser muito alto. E como é que foram as propostas recebidas? Assim, elas se encaixavam no que era esperado em termos de qualidade, em termos de clareza? Como é que foi o desafio de instruir as pessoas de como criar uma proposta para esse orçamento, por exemplo? Olha, deixem-me dizer-vos que nas primeiras, e isso foi surpreendente para nós, nas primeiras visitas que nós fizemos ao bairro e começámos a falar com as pessoas e a apresentar o projeto, percebemos logo que as pessoas tinham muita consciência do que fazia falta no bairro. Muita mesmo. Falta isto, falta aquilo, não sei o quê, gostávamos de ver isto modelado, não sei o quê, e nós temos muito bem. É por aí que nós vamos conseguir ter sucesso neste projeto. Portanto, aproveitámos isso para envolver as pessoas e para as aliciar e sensibilizar. Então, olha, vá ao encontro participativo do dia tal e apresente essa proposta para melhorar o seu bairro. Só os moradores é que vão conseguir apresentar propostas e fazer com que estas propostas possam ser executadas. Portanto, foi tudo muito fluido, eu diria. Correu muito bem por aí. E isso foi, de facto, não sendo surpreendente para nós, porque nós já sabíamos de alguma forma que são os moradores que moram em determinado bairro que sabem o que é que faz falta, mais do que os serviços, e isso foi muito claro. Portanto, depois, na sessão onde as pessoas apresentaram as propostas, cada uma das mesas de envolvimento das pessoas tinha um técnico nosso que ajudou, de facto, a estruturar a proposta, a orientá-la, de modo a poder corresponder ao formulário que nós tínhamos, foi preenchido o manuscrito,
também para facilitar depois a análise das propostas pela equipa técnica. Portanto correu muito bem. E, de facto, o que nós percebemos foi que as propostas que saíram vencedoras foram propostas, algumas delas, 2 ou 3, foram apresentadas em várias mesas, portanto, depois até foram agregadas, porque era o mesmo tema. Portanto, várias pessoas sentiram que aquela necessidade fazia muita falta. E são essencialmente propostas de equipamentos ou de reabilitação do espaço público, que é o que as pessoas mais procuram, de facto, poderem usufruir do espaço público com qualidade. E nós, técnicos, nas primeiras visitas percebemos isso, que havia ali algumas fragilidades e que podiam ser ultrapassadas, de facto, com este projeto. Portanto, foi conciliar uma coisa com a outra. Espero ter respondido à pergunta, Bruno. Perfeito, obrigado, Ana. Obrigado, Ana. Obrigado, Bruno. Obrigado, Lara. Obrigado a todos vocês. Eu acho que, bom, tem mais algumas, mas eu acho que talvez seja melhor a gente deixar para o final. A gente faz mais uma rodada geral de perguntas para Ana, mas também já para Lara, né? Então, só para não esquecer, depois, Ana, eu queria saber de você um pouco sobre como foi o processo de escolha das embaixadoras, das pessoas embaixadoras, e como foi a participação delas depois da definição das obras. Mas, enfim, só para não esquecer mesmo, depois a gente continua. E se vocês tiverem alguma questão, quiserem escrever no chat para não esquecer também. E aproveito e passo a palavra, obrigado de novo, Ana, e passo a palavra para a Lara, um pouco falar sobre o caso de Mogi das Cruzes. Lara, você também tem 15 minutos. Muito obrigado. Bom, gente, bom dia para quem chegou um pouquinho depois. Eu me chamo Lara, eu estudo políticas públicas e atuo hoje na Prefeitura de Mogi das Cruzes, na Divisão de Participação Social. Tá? A Verônica. Sou a Verônica, trabalho com a Lara aqui também na divisão. A gente trabalha em algumas frentes diferentes, mas em equipe. Exato. A participação social em Mogi das Cruzes, vou dar um primeiro contexto sobre Mogi das Cruzes, então, se quiser já passar, por favor, Elisa. Então, Mogi das Cruzes é uma cidade que tem 450 mil habitantes, ela é dividida em 11 distritos, 107 bairros, tem uma quilometragem de 713 quilômetros quadrados, ela é muito grande, faz divisa com 9 cidades e é a maior cidade depois da capital na Grande São Paulo. Então, ela fica localizada mais na Zona Leste e ela é cortada pelo rio Tietê de ponta a ponta. Então, a construção da cidade foi dada através do rio Tietê e era uma cidade de parada para os bandeirantes que estavam indo até o litoral, principalmente. Então, ela é uma cidade histórica, mas a gente tem algumas questões ainda muito visíveis de como habitar uma cidade tão grande, como administrar uma cidade tão grande. Então, a gente tem zonas rurais, realmente rurais, e a agricultura ainda é um dos grandes polos do desenvolvimento das cidades. Então, é um contexto importante para a cidade. Visto isso, a gente entrou aqui com a nova gestão em 2021, não tinha um registro de ter tido participação social antes disso, mas era uma pauta da gestão. Então, a gente chegou aqui e a gente entendeu que a gente precisava primeiro conhecer os bairros para começar a fazer alguma coisa. A referência que a gente tinha era o orçamento participativo. Então, vocês vão ver que a gente não vai usar o termo orçamento participativo, porque a nossa ação é mais um planejamento participativo. A gente não chegou a ter um orçamento para direcionar para as ações. Mas como a gente entrou, a gente estava querendo preparar o plano plurianual, então para fazer o PPA e a LOA de forma mais inclusiva, a gente abriu os projetos. Então, se quiser passar, por favor, Elisa. Esqueci de avisar isso. Obrigada. A gente criou uma plataforma, então a gente criou um site, Participa Mogi, ele é acessível, vocês podem dar uma olhada. E aí a gente abriu alguns projetos que as secretarias definiram que eram importantes e que eram uma solicitação já da população há algum tempo. E esses projetos foram para a votação da população. Enquanto isso, a gente fez uma rodada de participação nos distritos. Então, a gente foi até os 11 distritos, alguns a gente teve que dividir em 2, então
chegou a fazer acho que 12 reuniões, e esses encontros a gente escutava um pouco da população, o que eles estavam precisando no território. Só que assim, a gente foi de peito aberto. Então, nós recebemos desde demandas de, olha, a gente precisava ter mais espaços de lazer, de construção de espaços, principalmente na região centralizada, até o, olha, a gente tem um buraco gigantesco na nossa rua. Então, assim, eram demandas, inclusive, de varejo, assim, demandas que a gente precisava resolver de forma mais rápida também. Visto todo esse contexto que a gente tinha, a gente entendeu que as reuniões elas precisavam ser um pouco mais abrangentes. Então, a gente partiu para dois lados. A gente fez os encontros temáticos, que eles eram direcionados exclusivamente para o orçamento participativo. Então, as secretarias apresentam o orçamento direcionado delas para o ano seguinte, o que elas estão prevendo, e para o plano plurianual, que também foi o primeiro processo. E a gente fazia os encontros territoriais para entender as demandas já de forma descentralizada em todos os territórios e como a gente poderia incluir essas demandas que eram mais urgentes também no orçamento. Então, visto todo esse contexto, a gente chegou a fazer muitas reuniões. Eu vou mostrar os dados para vocês daqui a pouco. Assim. Se quiser passar, por favor. Hoje em dia, então, a gente, depois de ir aos bairros, a gente fez uma segunda rodada, recolheu um pouco mais de informação, a população já estava mais inteirada do que era, então mais pessoas participaram, mais pessoas ficaram atentas ao que vinha ocorrer. E aí a gente fez uma terceira visita de devolutiva. Então, todas essas demandas foram encaminhadas para a gente, passadas para as secretarias, e as secretarias deram devolutivas concretas de, olha, isso aqui dá para fazer, isso daqui não dá para fazer, e não tem como entrar no orçamento agora, e a gente colocou isso em xeque. Assim. Então, a gente não tem um orçamento direcionado, mas a gente usa para planejar o orçamento. Esse contexto surge, esqueci de avisar, no contexto da Secretaria de Planejamento. Então, com a gestão, surge a Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, que ela visa cuidar do orçamento, projetos, indicadores e a participação social, uma divisão dentro dela. Então, a gente passou a recolher informações de todas as secretarias para direcionar o orçamento conforme as demandas da população, inclusive, e dos dados que a gente não tinha até então tratados. E aí, hoje em dia, a gente tirou essas demandas dos bairros, a gente entenderam mais ou menos o processo, e a gente direcionou a população para os encontros temáticos. Então, a gente atua com encontros temáticos de assistência social, de cultura, desenvolvimento, agricultura, educação, esporte, habitação, meio ambiente, mobilidade urbana, saneamento, segurança, turismo e saúde. Esses encontros acontecem sempre de forma híbrida, então, eles podem vir presencialmente aqui na prefeitura, ou eles podem também assistir via YouTube e fazer os comentários, que também são lidos. Então, a gente faz primeiro uma reunião de alinhamento com os secretários, eles apresentam um orçamento para a população, a gente abre um espaço de dúvidas e perguntas lá na hora, então eles já vão respondendo o que é possível responder. Essas perguntas são inclusive as do online e as presenciais, e depois essas perguntas são compiladas e enviadas de volta para os secretários. Quando acaba, eles reenviam com as respostas, e essas respostas são publicadas no site. Então, a nossa prestação de conta aparece no site, com o nome da pessoa que fez a pergunta e a resposta para ela. Um ponto muito importante é que ao longo do tempo a gente foi entendendo um pouco a importância de ser ainda mais inclusivo do que só fazer de maneira híbrida. Então, a gente inseriu o intérprete de Libras, tenta fazer sempre um PPT atualizado para quando a deficiência visual e afins, né? Então, pode passar mesmo, por favor. Esses são alguns dos resultados em números do que a gente tem. Então, tem os cadastros no site, as pessoas se cadastram e podem trazer contribuições no site, é uma plataforma aberta para isso a todo momento. A gente recebe as contribuições online, tem os encontros no bairro que foram feitos 34, 38 encontros temáticos. A gente contemplou 20 bairros no total, desses separados por distritos, em todos os distritos. Tem algumas visualizações e as audiências. A gente passa primeiro pelo ciclo orçamentário, na parte dessas reuniões, então, temáticas, e depois a gente direciona para a audiência da LDO e da LOA, que acontece todo ano, de forma obrigatória em todos os espaços, né? Pode passar mais um pouco, por favor? E aí, quando a gente foi nesse território, a gente percebeu que o Participa Mogi, que era a plataforma, ela não podia ser só isso, não podia ser só o orçamento participativo, porque a gente percebeu que algumas coisas não estavam estabelecidas de participação social. Então, por exemplo, a população que estava lá habitando com a gente, estava participando, nem sempre tinha noção do orçamento e de como isso é complexo, de como precisa ter prioridades e coisas básicas mesmo, que a gente também não tem antes de entrar no poder público, sinceramente. Então,
a gente percebeu, começou a destrinchar o orçamento participativo e ele passou, o planejamento participativo, perdão, e ele passou a ter algumas vertentes. Então, o planejamento participativo hoje conta também com um projeto para pensar a cidade a longo prazo. Então, tem os encontros temáticos e o ciclo orçamentário, mas a gente também tem um planejamento para quando o Mogi fizer 500 anos, que é daqui a alguns quase 40 anos, 37 anos exatamente, obrigada. A gente tem um curso de formação cidadã, então ele surgiu principalmente com as pessoas que mais se destacaram ao longo dos encontros e quiseram continuar participando. A gente direcionou para o curso de formação cidadã, onde eles têm acesso a aulas de orçamento participativo, de funcionamento da cidade, prefeitura, três poderes, todo esse processo. A gente faz os planos de bairro, que são alguns bairros que estavam mais necessitados e acabaram recebendo um orçamento para ser direcionado para eles. A gente transformou isso num plano de bairro. Então, a gente tem algumas intervenções urbanas, inclusive, que vêm desse processo. E aí a gente fez uma análise também interna. E aí foi quando entrou as consultas e audiências públicas, então a gente começou a fomentar nas secretarias que eles também executassem ações de participação, e os conselhos municipais, a gente já tem meios de fortalecer a participação social e por que não usá-los. Então a gente reaproximou os conselhos municipais e hoje a gente atua com eles para tentar fomentar a participação e trazer mais informações. Então, a gente direciona, por exemplo, as lideranças do Lidera para participarem dos conselhos municipais e trazer mais informação e compor esse grupo. Pode passar. E aí é isso, lições aprendidas e recomendações, assim, imensas, muitas lições aprendidas e muitas recomendações, a gente tomou muita rasteira, mas acho que é importante falar que a gente trabalha com um público diferente, então a acessibilidade ela é imprescindível, e quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de centralizar as ações, a gente está falando de ter acesso em todas as escalas, de olhar para a PCD, mas não só. Então, eu colocar uma maneira híbrida é eu pensar que vai ter gente que não vai ter internet e que não vai conseguir se deslocar até aqui. Então, como a gente faz esse processo chegar até eles, né? Como a gente dá esse espaço para eles? É preciso interesse político e participação das secretarias para fazer funcionar, porque a gente sacou que se não tivesse isso como prioridade, não teria rolado. Assim. Então, não acontece se não como prioridade e principalmente de forma interna. Então, as secretarias precisam querer fazer para elas darem respostas produtivas para a gente, por exemplo, para a gente dar uma devolutiva para a população. E aí, como a gente faz isso se não funciona, né? Então, precisa ter uma fomentação e ter em acordo todo mundo para trabalhar em conjunto. E a gente chegou na conclusão de que não é possível atingir todo mundo. Então, a Ana comentou sobre o número de pessoas participando e como eles ficaram felizes. O nosso primeiro momento que a gente fez as reuniões, a gente fez... Que mobilização que a gente fez, veio 30 pessoas. E aí é sacar que, assim, você precisa despender de tempo da sua vida para isso, você precisa ter chegado a informação até você de forma acessível, você precisa estar interessado nesse tema e você quer participar, sabe? Então, não é todo mundo que vai chegar até a gente. A gente tenta ir por vários lados para fazer chegar ao máximo de gente possível para todo mundo ser escutado, mas nem sempre é possível. E as recomendações, acho que já meu tempo já deve estar estourando. A gente acha que é preciso explicar de forma clara o que a gente está fazendo e como é possível ser feito. Então a gente não chega mais no bairro, não chega mais para ninguém falando a gente vai fazer isso. Não é esse o lugar. É falar, olha, a gente tem isso e dá para fazer isso e o quanto vocês topam nesse processo. Então, participa quem está afim de participar com a gente. A gente fomenta que vocês participem, a gente dá meios para participar, mas a gente quer que participe quem está topando essa ideia. Então, o acordo está muito claro, é muito importante para a pessoa ir direcionada, ela não se frustrar no processo. Então, a confiança se estabeleceu como um princípio, assim, crucial de todo o processo. Então, óbvio, né? Não é espaço para promessas que não podem ser cumpridas, então não é um espaço para mente político, a gente isso tem que estar muito claro, porque não é o lugar para isso. Então, vereadores que participam são vereadores que estão interessados em contribuir de alguma forma, trazer algumas demandas da população de alguma forma. É esse o espaço que tem para contribuir. Assim. E só funciona se tiver relação de confiança com a população e os atores internos. Então, para além da população, como a Ana falou sobre trazer mobilizadores do espaço, a gente entendeu que é isso. A gente está hoje fazendo as turmas do Lidera de forma descentralizada. Então, para a gente chegar no território, quem vai participar, quem convida são as pessoas que já fizeram parte do território, que fazem parte do território para trazer para as formações. Então, a gente precisa estar numa relação de confiança e numa relação com as populações, com as pessoas, para que a população compareça realmente, para ela entender a importância disso. E aí, acho que é isso. Tem um último slide que é só divulgação. Então, acho que é isso. Aberto para dúvidas. Quer complementar algo? Eu só destrinchei e falar. Acho que foi bem completo.
Nossa, Lara, ótimo. Puxa vida. Que interessante ver as duas experiências, né? São duas cidades com realidades muito distintas, né? E também com propostas que não são contraditórias, pelo contrário, são afins, mas que apresentam é, que apresentam planos diferentes, né? Muito interessante. Eu queria abrir para as perguntas, mas privilegiando as colegas, os colegas que ainda não perguntaram, principalmente nossas colegas de Braga, de Quilimane. Se vocês quiserem começar perguntando, por favor. Eu tenho uma pergunta para a Lara. Posso? Claro, claro, por favor. Não, você tem prioridade, Eu Ana. ainda não participei, ainda não fiz perguntas. Claro, sim, sim. Isso é verdade, isso é verdade. Esqueci. Lara, eu gostei muito da apresentação e tenho aqui uma dúvida relativamente aos planos de bairro que a Lara falou, porque nos interessa também bastante perceber como é que vocês fazem, o que é que vocês fazem exatamente e como é que vocês fazem esse planeamento e eu segundo percebi, são pequenas reabilitações de bairros, que fazem de forma participada com as pessoas, é isso mais ou menos? Ou se não é, perceber um bocadinho melhor, porque é uma questão que nos interessa e que nós gostávamos também de começar a implementar aqui em Oeiras. E era isso. Muito parabéns pela apresentação. Bom, os planos de bairro, aqui no Brasil, pelo menos, não é uma ferramenta tão utilizada quanto poderia, mas ela é uma ferramenta de planejamento de um bairro a longo prazo, a curto, médio e longo prazo. Aqui em Mogi, a gente pegou como referência o Jardim La Pena, que fica em São Miguel Paulista, também na zona leste daqui de São Paulo. E a gente fez uma primeira mobilização com a população para começar a ficar inteirado e fazer um processo de diagnóstico com ela. Então, a gente fez diversas reuniões com a população para fazer um diagnóstico. Primeiro, a gente fez um mapeamento, né? Então, a gente visitou escolas, equipamentos de saúde, equipamentos de assistência social. A gente visitou esses equipamentos, entendeu a percepção deles, foi até a população, começou a abrir essas conversas. Depois desse processo de conversa, a gente começou a formular um plano de bairro em cima disso. Então, a gente traz o diagnóstico para as secretarias propõem propostas de curto, médio e longo prazo para o bairro. Então, isso inclui intervenções urbanas, assim. Pelo menos para a gente incluiu. Então, fica mais palpável para a população quando inclui intervenções urbanas, né? Então, é importante. Visto esse contexto, a gente fez um primeiro plano de bairro, já foi entregue, que é o plano de bairro do Novo Horizonte. Lá no site do Participa Mogi, se você quiser dar uma olhadinha, a gente tem lá na aba de resultados. E ele está bem completo lá o que foi o plano de bairro. Então, a gente fez uma festa de abertura com a população, deu início ao plano de bairro, colocou algumas ações em prática. Hoje em dia, a gente faz um acompanhamento com eles, para ter certeza que as ações vão vingar. Mas a gente também tem um conselho gestor lá dentro. A gente tem um conselho comunitário no território, e eles que fazem a gestão do bairro. Então, a gente auxilia, óbvio, né? Porque eles ainda estão iniciando. São as pessoas que estavam no começo de todo o processo, sendo sincera. A população que já estava interessada no começo continua lá, que está com a gente até hoje como gestor, como conselho gestor. E a gente está direcionando eles para eles conseguirem tocar esse processo para além da gente, para caso a gente não seja reeleito e afins. Né? Mas acho que esse é o parâmetro do plano de bairro. Ok, obrigada. Mas se tiver mais dúvidas também, contato, assim, a gente vai conversando sobre. Porque... Ok. Obrigada, Lara. E a segunda pergunta, perdão, eu esqueci. Era só uma, era só sobre o plano de bairro. Sim. Obrigada. O Adria comenta aqui no chat que ele tem a pergunta tanto para Lara quanto para Ana sobre a coordenação das equipes de participação esse também eu queria saber, com o restante das equipes do município, os responsáveis por obra, juventude, políticas, se é algo fácil, se há sinergias e como tornar essas alianças positivas. Eu também queria, talvez, vai no mesmo sentido, assim, qual é o nível de compromisso e de participação dos representantes das secretarias, né? Eu digo, vendo a Lara de Mogi, eu trabalhei em Guarulhos por
por 7 anos da minha vida, né? E a gente tinha aí no Alto Tietê o compromisso, a obrigação, na verdade, os secretários, de participar das plenárias como maneira também de não só de conhecer as lideranças locais, mas de prestar contas à população. Também queria saber sobre isso, assim, você falou da, eh, da, da abordagem, que não fosse uma abordagem politiqueira, né? Uma abordagem política, né? Não que não seja político, porque, claro que é uma estratégia política, né? Não, de políticas públicas, tudo. Mas como, como reforçar, como a Adria perguntou, esse compromisso e a presença e envolver os representantes de cada área dentro do governo. Também para as duas, para a Lara e para Bom, acho que depende da conversa e depende do nível que a pessoa já tem de entendimento sobre a participação social, sempre que a gente vai conversar e o plano está aberto para receber. Isso desde a área técnica até a área muito política das secretarias. Mas a gente fez uma ação no início da Secretaria de Planejamento de Gestão Estratégica, quando ela surgiu, a gente teve auxiliares de apoio administrativo, que já eram servidores de carreira aqui da Secretaria da Prefeitura. Eles passaram por um processo seletivo, e aí a gente redirecionou e eles atuavam em cada uma das secretarias. Então, a gente tinha braços da divisão de participação social, que não era só isso, na época também era da divisão de projetos, e esses braços estão nas secretarias, que hoje é a galera que a gente acessa quando a gente precisa. Então, é a galera que passou por toda uma formação para estar conversando com a gente nesses espaços. Mas, assim, entraram positivamente muitos outros atores interessados no assunto. Então, a gente tem, por exemplo, um curso que a gente oferece para os servidores de carreira sobre participação social e política de participação social para trazê-los para perto, para quando a gente fala sobre isso e para eles fomentarem a pauta dentro do processo. Mas, assim, é toda uma construção. A gente está há 3 anos fazendo isso. Aqui do nosso lado, de facto, as equipas e o envolvimento das equipas é de facto não diria um problema, mas não está exatamente como nós gostaríamos que estivesse, porque não temos uma equipa dedicada e eu acho que isso é importantíssimo, ter uma equipa dedicada, 2, 3 pessoas só dedicada a estas questões, não é? Estou eu agora mais com isto, mas a fazer mais não sei quantas coisas quase ao mesmo tempo, não é? Tive a ajuda preciosa de um colega mais dedicado para me dar apoio, mas as coisas são como são depois. A equipa mais técnica deste orçamento participativo teve só para esta edição o apoio mais 2 ou 3 colegas da área da ação social e da habitação municipal, para esta edição em específico. Mas nos outros OPs é a mesma coisa. Vêm outros colegas dar algum apoio, mas é um apoio muito pontual e que também te tiram algum tempo do trabalho que já têm. E isso não é muito fácil de gerir. Depois, a parte da análise técnica das propostas é também constituída a cada edição uma equipa própria, multidisciplinar, mais ou menos um técnico de cada departamento, de cada área temática do município, para nos ajudar depois a analisar as propostas que surgem, porque nós nunca sabemos que temática é que vai surgir. E a articulação depois entre a equipa técnica do OP e a equipa de análise técnica, essa corre muito bem. As reuniões de análise técnica correm muito bem e as pessoas aderem e participam em todas. Voltamos a ter problemas quando as propostas seguem para os serviços para serem executadas. Ainda continua a haver alguma resistência nos serviços, de modo a agilizar e a tornar como prioritários aqueles projetos que surgem em cada momento e que as pessoas não estavam à espera, não é? E que têm que encaixar no muito trabalho que já têm. E isso às vezes não é fácil, mas é uma questão de mudar mentalidades. Isto vai lá com o tempo. Não há outra hipótese.
Exatamente, muito interessante. É, eu notei também que a Alice entrou. Alice, não sabemos, se você pudesse apresentar de onde você vem, puder dar um alô aqui para todos e todas, se nos escuta, não sei se está. Sim, Boa tarde. boa tarde. Meu nome é Alice de Abreu. Eu sou do Conselho Municipal de Maputo, Moçambique. Perfeito, E Alice. obrigada pelo convite. Infelizmente, eu vi o convite relativamente tarde. Poderia ter me juntado há mais tempo, mas obrigada. Aquilo que der para eu participar e contribuir e aprender, eu agradeço. Perfeito, Alice, obrigado. Olha, não tem problema, a gente está gravando a sessão e ela vai ficar à disposição. Se você quiser depois ver o comecinho dela e a apresentação da Ana também. Bom, Obrigada. então, obrigado você pela presença. Também temos aqui outras colegas de Moçambique também, assim como de Braga, assim como de São Paulo. Bom, passo a palavra para vocês para comentários e questões. A Lara, e depois, quando a gente fechar as questões sobre a Lara, depois também a gente abre em geral para retomar algumas com a Ana. Não fiquem tímidos, hein? Tá só a gente aqui, ninguém vai escutar, não. Oh, estava mesmo à procura do meu microfone. Pensei que já estava ativo, mas vi que não. Bem, essas experiências, por acaso, que foram aqui apresentadas, são bem comuns com aquelas que nós temos assistido aqui na cidade de Climane, sobretudo na questão da planificação participativa. Este é um dos pacotes que nós implementamos aqui na cidade de Climane e estão inseridas num projeto que nós chamamos de governação participativa. Portanto, aqui nós como é que temos encarado sobre a questão da planificação participativa? Nós vamos aos bairros, nós, a Idilidade neste caso, vamos ao bairro, sentamos com algumas estruturas locais, como os chefes dos postos administrativos, como os representantes a nível dos bairros, que é para anotarmos alguns pontos que são importantes para a execução das nossas políticas públicas. Entretanto, nós temos levantado três questões de pertinência, digo, três questões que são de resolução prioritária. Os munícipes apresentam-nos as três questões que são de urgente intervenção e, como é mesmo plano, uma planificação entre a Idilidade e os munícipes, nós deixamos como prioridade e resolvemos assim que existir disponibilidade. Mas no ano 2013, por exemplo, nós tivemos uma grande dificuldade em termos de execução dessas atividades que foram tidas como plano participativo. Por quê? Porque em 2013 e 2014 nós verificamos em Moçambique uma tensão política. Foi uma tensão armada entre o governo e algumas forças militares de outra área. Portanto, isso dificultou o normal trânsito de produtos e bens, serviços, exatamente, que de certa forma iam facilitar para a execução destas atividades. E nos anos atuais, nós também verificamos uma grande dificuldade por conta de terrorismo em Cabo Delgado. Quem acompanha a situação de Moçambique vai ver que nós temos uma tensão que chamamos de terrorismo ou insurgência na parte norte de Moçambique, e isso, de certa forma, inviabiliza aqueles que são os desenhos das realizações das políticas públicas que nós temos adotado, ou seja, temos a implementar. E existe um outro pacote, fora da planificação participativa, que nós chamamos de cartão de pontuação participativa. Também dirigimos-nos ao bairro, distribuímos um cartão aos munícipes. Lá no cartão
nós citamos as 3 principais atividades que eles queiram que sejam resolvidas. Destas 3 prioridades, os munícipes votam e escolhem aquelas que são de breve intervenção. Portanto, depois de nós vermos as intervenções dos munícipes, ou seja, os pontos dos munícipes que eles levantam com mais frequências, nós olhamos isso como prioridade e resolvemos com a máxima urgência. É assim que tem acontecido conosco. Mas as dificuldades que nós temos assistido é esta, principalmente em questão de planificação participativa. Muito interessante, Felipe. Obrigado. Obrigado por falar um pouco também sobre a realidade moçambicana. É muito bom saber e eu acho que pode ser para futuras sessões de aprendizagem em português, nas próximas que a gente for fazer, também seria interessante pensar, né, em fazer também um enfoque sobre as cidades moçambicanas no geral, mas eu queria escutar o comentário de vocês também, por favor, tá aberto. Bem, por acaso tem uma pesquisa que eu mesmo pessoalmente fiz com relação à governação participativa no município de Climane e retrata mais ou menos aquilo que eu estava aqui a falar e mais. Eu posso partilhar, não tem problema, que é para todos tenhamos acesso a este documento. Por favor, não, seria ótimo. Se você puder compartilhar tanto aqui pelo chat quanto com o nosso observatório, seria muito interessante. Aliás, as nossas colegas de Braga, de Maputo, também de São Paulo, convido vocês a compartilhar aqui pelo chat, mas também com o observatório as políticas de vocês. Se vocês quiserem comentar também sobre as interfaces, as conexões, talvez das experiências de vocês com as experiências de Oeiras e de Mogi, também fiquem à vontade. Aqui, essa é a hora do intercâmbio, por favor. Temos ainda 23 minutos. Eu posso partilhar um pouco daquilo que acontece em Maputo, Claro. no âmbito do participativo. Claro, vamos com a Alice, depois com o Bruno. Fazemos. Tá bem. Nós, o que nós fazemos é sempre no início, no final de cada ano, nós temos o exercício de planificação e neste processo de planificação para o ano seguinte, cada um dos distritos municipais trabalha com os seus bairros, e estes bairros fazem reuniões. As reuniões que são feitas a nível dos bairros, nós dizemos que é o envolvimento comunitário e esta comunidade ela vai selecionar nestes encontros 3 atividades que eles acham que são atividades que são prioritárias para o seu bairro. Nós temos, por exemplo, num dos bairros que aconteceu há pouco tempo, a principal prioridade que eles identificaram é que havia insegurança na unidade sanitária, porque essa unidade sanitária não estava vedada, não tinha um muro que permitisse uma maior segurança para a unidade sanitária. E eles escolheram, no âmbito do orçamento participativo, fazer a vedação daquela unidade sanitária. E, nesse âmbito, fez-se a planificação para o ano a seguir, e neste ano foi realizada a vedação da unidade sanitária. Uma outra experiência foi num outro distrito, que é uma ilha. A principal preocupação que eles tinham era a falta de um mercado de peixe, um mercado onde se pudesse vender peixe e outros frutos do mar, e eles escolheram isto e, como Conselho Municipal, nós planificamos e realizamos esta construção do mercado
do peixe e neste momento o distrito tem um mercado do peixe para realizar a venda dos seus produtos. Obrigada. Obrigado, Alice. Muito interessante. Eu só, antes de passar para o Bruno, queria só comentar aqui um aspecto que eu acho, depois de ouvir o Felipe, depois de ouvir a Alice, um aspecto que eu acho que a gente poderia comentar algum dia especificamente é sobre as estratégias de mobilização da população no Moçambique, nas cidades moçambicanas, que para mim, é um caso à parte para a gente conhecer realmente. Mas, enfim, antes de abrir de novo para o Bruno e depois para os comentários de vocês, queria só destacar isso. Por favor, Bruno. Obrigado, Fernando. São duas questões. A primeira é uma dúvida, né, sobre o Lidera a Formação Cidadã da Verônica e da Lara, se ela é ministrada por servidores que vão até as pontas, enfim, fazer essa formação, ou se vocês têm uma conexão com o munícipe para ministrar essas formações. Aqui em São Paulo, só, enfim, fazendo uma relação, a gente também o nossa participação social no orçamento é por planejamento, não por deliberação, né? Então a gente não tem orçamento participativo, é um orçamento cidadão. E a gente também é por territorializado, né? A gente tem uma plataforma de participação social, então, simultaneamente, a gente abre por subprefeituras, que é a nossa divisão administrativa aqui em São Paulo, é o Orçamento Cidadão, e a gente faz audiências públicas nas 32 subprefeituras. E, enfim, a equipe vai, explica como é que funciona, tenta dar um suporte técnico, mas tem ainda os desafios que, às vezes, as propostas que vêm não são tão aprimoradas assim para as secretarias fazerem uma boa avaliação. E aí tudo é colocado nessa plataforma, tanto o munícipe coloca diretamente, ou ele vai numa das audiências públicas, preenche uma ficha e a secretaria responsável sobe essa ficha na plataforma. Como a gente é uma cidade muito grande, com 12 milhões de habitantes, aí são os conselhos participativos municipais dessas subprefeituras que priorizam 15 propostas, e aí dessas 15 a população vota nas que ela acha mais interessante, né? E aí as mais interessantes elas vão para análise técnica e as que, enfim, e as que são consideradas viáveis tecnicamente, a prefeitura faz o compromisso de implementar elas mais com os recursos da secretaria, né? Não tem um valor específico separado para a população. Então, esse é um pouco um vislumbre, e aí a gente tem um painel de monitoramento, né? A gente tem uma ferramenta específica, que é o Participe Mais, que ele é baseado no Consul de Madrid para esse processo. Vou deixar o link aqui. Obrigado. Obrigado, Bruno. Comentar dois comentários que também estão no chat, antes de passar para a Lara, eu acho que mais um que a Elisa lembrou que outras sessões de aprendizagem vão ser organizadas, então se alguém quiser apresentar uma prática para escrever para o e-mail oidp@uclg.org, a Lara deixou o site do Participa Mogi das Cruzes, e comentar, Lara, sobre a questão da formação. Eu acho que também aqui destacar que a gente tem um potencial aqui para pensar formações, viu? E aí não falando em nome da UEDP, mas falando mais pela equipe de aprendizagem, que a gente sempre namora o OEDP para a gente pensar cursos online de formação de funcionários públicos municipais sobre processos participativos, né? Então, você falou sobre o caso de vocês, talvez isso inspire a CGLU a partir dessas ricas sessões de aprendizagem, a partir das ricas experiências que o observatório tem, talvez pensar num curso mais amplo sobre participação popular, que possa beber um pouco nas fontes de vocês para pensar uma formação, se possível, online, individual, aberta, gratuita, que possa inspirar outras cidades do mundo. Enfim, aqui está só uma ideia, mas para destacar que a Lara colocou mais informações com o link do Participa Mogi das Cruzes e o Bruno também com o Participe Mais da cidade de São Paulo. Eu ainda não ouvi Braga, eu queria muito ouvir a Andréia e a Daniela, pelo menos a voz de vocês. Antes de ter, eu tenho mais uma pergunta para vocês, mas por favor, Andréia, Daniela, queria ouvir vocês.
E a Amanda Ok, também, eu não vi. eu posso falar um bocadinho, Assim, ainda que era o que eu estava até a comentar com a minha colega Daniela, nós somos relativamente recentes aqui na Unidade da Juventude, portanto ainda não temos experiência aqui no orçamento participativo, estamos a trabalhar o orçamento participativo, tanto o geral a nível municipal para todos os municípios, como o Tu Decides, que é um orçamento participativo jovem, e depois também temos os orçamentos participativos, o orçamento participativo escolar, e a Unidade da Juventude está a trabalhá-los aos três. Estamos a fazer aqui algumas reestruturações ao mesmo, eu não consigo falar detalhadamente do processo e da dinâmica dos anteriores, só assim no geral, também tínhamos uma plataforma de voto, onde divulgávamos juntos os municípios, temos uma plataforma onde estão aglomerados os três orçamentos participativos e onde se faziam votações nas propostas que eram apresentadas, ok? Pronto, portanto, as propostas eram apresentadas em papel, que é uma coisa que também queremos mudar, queremos tramitar tudo de uma forma mais digital, também por causa da sustentabilidade. O papel também aqui, não nos interessa ter aqui carradas de papel e ter tudo em formato digital. É uma coisa que estamos a trabalhar até em todos os OPs. Mas, por exemplo, no escolar, como estamos aqui a dinamizar a participação junto dos jovens de uma idade, uma tenra idade, na realidade, no primeiro e ou melhor, no segundo e no terceiro ciclo, queremos continuar a mostrar-lhes como é que é uma votação, o processo eleitoral, o voto, ter esta dinâmica, e aí provavelmente vamos manter a questão do papel e vamos às escolas com equipas multidisciplinares, com mesas de voto, para reproduzir mesmo aquilo que acontece, não é, a nível político, para fazer um mini cenário político para eles aprenderem e mais sobre a participação e para lhes incutir também este gosto e o direito à participação. Agora, claro que nos outros OPs a dinâmica já é diferente, já estamos a falar de pessoas com mais idade, o geral é para os municípios em geral, também que vão criando aqui grupos de pessoas que veem ou que determinam que existe um certo problema que é preciso ser resolvido, então procuram um orçamento participativo para o resolver, para dinamizar a comunidade. Depois o Tu Decides, é mais aqui da Unidade da Juventude, é por nossa faixa etária dos 14 aos 30, 35 anos, em que temos aqui propostas muito específicas, como criações de rádio, como, sei lá, festivais de música, associações de bem-estar animal. Temos aqui miúdos que têm muito interesse nestes problemas reais e do dia de hoje e querem arranjar soluções. O importante no meio disto tudo é a participação, não é? Que é algo que tem que ser aqui fomentado desde a idade. E é isso que nós estamos a trabalhar para alterar todos os nossos orçamentos participativos, fazer uma linha contínua, começar no escolar, desde que eles estão na escola, com programas de capacitação para os miúdos, explicar-lhes aos meninos mais pequenos o que é esta participação, fomentar esta participação mais tarde no segundo, terceiro ciclo, para eles votarem. Depois, mais velhos, secundário, universidade, já também já na linha da dinâmica da capacitação, já mais capacitados, também dar-lhes essas ferramentas para eles criarem mesmo as propostas. E depois o geral, não é? Que é o geral, é para os municípios em geral. Pronto, não sei falar mais detalhadamente de cada um deles, como disse, tanto eu como a Daniela somos novas aqui, estamos por dentro desta equipa que está a trabalhar os OPs para, sei lá, isto merece sempre uma reestruturação de tempos a tempos, não é? Não só a nível digital, tornar tudo digital, mesmo a nível de votos, para não termos aqui um número elevado, por exemplo, de boletins de voto que depois são destruídos, destruir papel para quê, não é? Quando podemos votar digitalmente ou no telefone. E basicamente nós vimos aqui também aprender um bocadinho com vocês, ver como é que se faz nos outros sítios e o que é que podemos trazer para Braga para melhorar o nosso orçamento participativo, seja ele qual for. Muito obrigada. Obrigado, André. Fernando, posso Por fazer favor. uma pergunta aqui Claro. à nossa colega de Claro. Braga? Claro. Andreia, estamos sempre a aprender uns com os outros e vocês aprendem connosco e nós aprendemos convosco, e isso é muito importante.
perceber, assim muito genericamente, quais são as principais diferenças entre o ópio escolar e o ópio jovem. Ou seja, basicamente, o nosso OP escolar é direcionado para os agrupamentos de escola. Nós temos 13 agrupamentos, são 12 agrupamentos mais uma escola não agrupada, e esse OP escolar é só para os agrupamentos, orientado mesmo para a escola. É para o segundo e terceiro ciclo. Nós vamos abrir só para o segundo e terceiro ciclo este ano, ou seja, no próximo ano letivo. Vamos ter um momento aqui de capacitação anterior à entrada do OP, vamos andar nos agrupamentos e nas escolas a capacitá-los, fazer um workshop, ainda não desenvolvemos bem aqui a temática e o que é que realmente vamos fazer. Vamos trabalhar agora nos próximos meses, depois de ir à reunião de Câmara, a alteração ao OP, ao normativo interno, e vamos criar primeiro a capacitação. Depois, no segundo, no primeiro ciclo, pronto, capacitação para o primeiro ciclo. Ensinar os meninos do primeiro ciclo o que é isto da participação, o que é que eles, que direitos é que eles têm, como é que é aqui todo este processo político por detrás, assim, falar um bocadinho de política de uma forma descomplicada, está bem? Incutir já estas ideias desde tenra idade, para depois, no segundo e terceiro ciclo, aí sim, avançamos com o OPIA. O que é que acontecia até agora? Os agrupamentos de escola, na figura dos diretores e dos professores, é que apresentavam as propostas. Nós não queremos isso, nós queremos que sejam eles, grupos de alunos, individualmente, em grupo ou individualmente, a fazer as propostas. E são eles que vão ter que as apresentar, são eles que vão ser os porta-vozes, sempre orientados naturalmente por professores, mas serão eles aqui o nosso foco verdadeiro e são eles que vão trabalhar as propostas. E depois fazer aquela seleção solene da votação, não é? Eles vão votar, vai haver rondas provavelmente de votos, a contagem também dos votos, também vão participar, ainda que sejam aqui também ajudados por uma equipa municipal. E depois o OPIA, o Tu Decides, o nosso OPIA, o jovem daqui da Unidade da Juventude, já é para outra faixa etária, ou seja, é a partir dos 14 anos, já estão no secundário, ok? Secundário, universitário. A diferença é que isto não é só orientado para a escola, ou seja, há muitos jovens, ainda que hoje em dia sejam menos, não é? Que depois de secundário, que é o 12º ano, não é? É o Deixa-me só perguntar, é dos 14 até aos 35, nós queremos alargar aos 35, em vez de taxar ali nos 30, achamos que hoje em dia, com esta realidade em que vivemos, devemos alargar até aos 35 anos esta possibilidade. E o vosso OP normal, o usual, é a partir dos 16? Dos 18 até... Até, sim, é como o nosso, está bem. Não há limite de idade. Pronto, nós bate aqui um bocadinho o geral com o Tu Decides, mas o Tu Decides é diferente, tem uma dinâmica diferente, mais jovem. Nós também vamos, claro que naturalmente que andamos nas escolas, mas o nosso público não é só a escola. Há muitos jovens que depois não prosseguem os estudos para a universidade, vão trabalhar, mas eles também são o nosso público-alvo, eles também são jovens. Portanto, nós, claro que nos debruçamos aqui um bocadinho nas escolas, naturalmente, mas através das redes e através do nosso portal A Juventude, nós tentamos chegar a todos. Temos um portal onde temos todos os nossos programas e todas as nossas ofertas de educação não formal e concursos e outras coisas para jovens, e lá também tentamos chegar através de Instagram, Facebook, também temos os nossos contactos de redes de associações de estudantes e das associações juvenis, através de CMJs, pronto, nós a partir destas redes, estes tentáculos, tentamos chegar até todos. Perfeito, muito interessante, André. E destacar que realmente quando a gente trabalha com juventude, né, a gente fez muita formação sobre a localização dos ODS, né? E às vezes quando a gente fazia com grupos que trabalhavam com política de juventude, as melhores metodologias ou ferramentas, né, para sensibilização local, as ideias vinham desses grupos, desses delegados da juventude, que propunham produção muito
muito fácil, muito rápido de podcasts, de TikToks, essas coisas que muitas vezes a gente não pensa, mas que tem um impacto, é muito fácil fazer, tem um impacto grande na população, Muito. E nós, né? por acaso, era uma rede que não estávamos presentes, que era o TikTok. A partir, por acaso, de hoje, vamos estar presentes no TikTok. Pois é, é isso. Queridas, temos 5 minutos para o final da sessão, mas eu queria destacar que, bom, além de agradecer muito a Mogi e o Eiras, também lembrar que as cidades que hoje participaram também podem apresentar suas experiências no futuro. Então, assim, mandem suas informações, mantenham, se possível, o contato com o Observatório, o EDP, e antes de fechar, passar a palavra para a Adriá, queria agradecer a Lara e a Ana pela disponibilidade, pelas experiências e histórias inspiradoras de vocês, a todos, ao Bruno, a Amanda, a Andréia, a Daniela, a Efigênia, a Felipe, a Alice e a equipe maravilhosa do Observatório, a Elisa, a Viana e o Adriá. Então, Adriá, por favor, se você quiser complementar com seu português maravilhoso. E lembrar, falando no mundo lusófono, lembrar, né, que o último congresso foi no Rio de Janeiro, o próximo será em Valongo. Então, assim, estamos em casa aqui, né? Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando, por esta maravillosa moderación y facilitación, y muy obrigado también a las colegas, a Lara, a Ana de Oeiras, a todos, muy obrigado por estar aquí. Hemos estado un grupito pequeño, pero creo que ha sido muy interesante esta discusión y este intercambio, así que nada más. Muy obrigado y estamos en contacto y a sus órdenes para todo. Hasta pronto. Muito obrigado. Se ninguém tiver mais nada, muito obrigado a todos. Obrigada a todos, obrigado mais uma vez pela oportunidade que nos deram. Obrigada, Deus, Deus. obrigada. Até a Obrigado. próxima. Até à próxima. Obrigada, Deus, tchau, tchau, obrigada. gente. Até a próxima. Obrigada, obrigada. Obrigado.